Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. E dizia-lhes: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não traz para colocá-la no lampadário? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos o nosso estudo bíblico, o nosso diário espiritual no Evangelho de São Marcos. E na sequência destas parábolas que ele vai contando aqui. Temos algumas outras parábolas, mas dentro dessa mesma perspectiva do reino de Deus. O reino de Deus é essa luz. Assim como Jesus fala lá no Evangelho de São Mateus: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo e fala sobre nós, mas é também o reino. Em primeiro lugar, essa luz é Jesus. Também somos nós, mas em primeiro lugar, Ele é a luz que veio para brilhar e não tem como ficar escondida. Tudo que estava oculto, tudo aquilo que o homem não podia conhecer, não sabia a respeito de Deus, da palavra de Deus, agora é manifesto. É manifestado, é divulgado à luz do dia. Antes era oculto, era impossível, era um mistério inacessível. Agora ele fala. Por isso, a advertência no versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, porque agora é a palavra da verdade. Agora é o evangelho sendo anunciado, então eu preciso ter ouvidos para ouvir. Se você não está entendendo essa expressão, ouvidos para ouvir, pega o estudo bíblico de ontem, em que nós meditamos um pouco mais sobre essa realidade, olhando lá para o cumprimento da profecia em Isaías, capítulo 6. E aí Jesus diz mais, e dizia-lhes: cuidado com o que ouvis. Vocês ouçam com mais atenção ainda, porque com a medida com que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois quem tem será dado, e quem não tem, mesmo aquilo que tem será tirado. Ou seja, está falando da nossa disposição para com o reino de Deus. Disposição e abertura para a graça de Deus. Quem tem será dado mais. Por quê? Porque o contexto continua sendo esse do anúncio do reino dos céus. É verdade que em Lucas, em Mateus, essa palavra também se aplica ao contexto do julgamento,
do tratar os outros. Por isso, ela é sim um princípio eterno, não deixa de ser, mas o contexto em que ela é aplicada pode mudar sua interpretação. Quando olhamos para o Evangelho de São Marcos, vemos que ela está falando a respeito desse acolhimento, a partir da mãe de todas as parábolas, que é a parábola do semeador. Se eu preciso ter ouvidos para ouvir, eu preciso estar bem atento ao que eu vou ouvir. E aquilo que eu tenho será dado mais. Quem se aplica ao conhecimento de Deus, Deus dará mais. Você vai conhecer mais. Você vai crescer. Você vai galgar os degraus do conhecimento e da intimidade com Deus. Porque Deus quer isso, para nos elevar à santidade de vida, que é o grande projeto da restauração do homem, que Deus veio realizar no seu Filho Jesus Cristo. Ele é o santo por excelência. E não só um santo Deus, porque Deus é sempre santo. Mas ele é o homem santo. E vem nos ensinar a ser santos. Então é preciso ouvirmos. Mas aquele que não quer, até aquilo que tem vai ser tirado. Até aquilo que o homem que rejeita a palavra de Deus, até as coisas às quais ele está apegado, agarrado a este mundo, até isso lhe será tirado, porque esse mundo passa, como nós aprendemos na primeira carta de São João. Percebe que nós não podemos ficar no meio do caminho, em cima do muro? Precisamos nos decidir por Deus. Precisamos nos decidir pela salvação, pelo reino dos céus, e não ficarmos apegados a este mundo. Possuímos coisas aqui, usamos delas, mas sem sermos possuídos por elas, sem nos apegarmos a elas, porque elas passarão, e nós também passaremos neste mundo. Nosso lugar é o céu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos anotar no nosso diário. Tem uma realidade muito importante aqui no versículo 24, que faz tempo que a gente não vê, mas está aqui, que é um versículo que tem promessa, ordem e princípio eterno. Mas vamos lá. Para as promessas, versículos 22 e versículos 24 e 25, tá bom? São promessas de Deus. Onde está a promessa no versículo 22? Está aqui, ó. Pois não há nada que não venha a ser, ou seja, vai acontecer no futuro. Não há nada de oculto que não venha a ser manifesto. Está prometendo, isso vai acontecer, né? Calma, também é um princípio eterno, porque é uma regra do reino, imutável. Não há nada, esse não há nada inclui tudo. Nada está fora dessa regra, por isso o princípio eterno. Bom, mas está aqui a promessa no versículo 22, compreendeu? Qualquer coisa você volta um pouquinho, escuta de novo. Versículo 24, promessa também, e 25, ó. E dizires, cuidado com o que ouvis. Tudo bem, isso aqui é ordem, mas ele continua. Com a mesma medida com que medis, será, promessa, medido para vós. E vos será acrescentado ainda mais. Pois a quem tem, será dado, e a quem não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Promessa de Deus clara, né, para nós. Continua, agora, com as ordens de Deus. Versículos 23 e 24. Versículo 23, olha. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, muito claro, é uma ordem de Deus. E versículo 24. E dizires, cuidado, ordem, com o que ouvis. E aí continua a explicação da ordem. Cuidado com o que ouvis. Por que eu tenho que ter cuidado? Está escrito. Com a mesma medida com que medis, será medido para vós e vos será acrescentado ainda mais. Bom, seguimos agora com princípios eternos. E aí que entra, olha, versículos 21, 22, aí depois o 24
também princípio eterno. A gente percebeu que tem ordem aqui, que tem promessa, porque ele fala que será, mas por que é princípio eterno? Porque é uma regra. Porque é uma regra. O cuidado com o que ouvis, a gente anota porque está dentro do versículo. Pode anotar junto. E aí ele diz, com a mesma medida com que medis, será usado para vós. E vos será acrescentado ainda mais. Isso é uma regra que não muda. É aquele tipo de promessa, regra, né? E por causa do cuidado com que ouvis, ordem. É certo que isso não é fácil de entender muitas vezes, mas vai por mim. Pode anotar, viu? Princípio eterno. Qual é a mensagem de Deus para você? E como colocar isso em prática na sua vida? É o que também você vai anotar no seu diário. Bom, como eu falei no estudo anterior, você percebe que o diário continua. Não fecha o vídeo, YouTube e pronto. Não, continue o seu diário espiritual, continue a sua anotação, porque ela é só sua, é pessoal. E é ali que Deus fala com você, ainda mais, tá bom? Se você não sabe como é o método, como funciona, eu convido você que é novo aqui no canal a se inscrever e pode ficar tranquilo que lá no final do vídeo eu vou deixar para você uma playlist em que você pode aprender a fazer o diário espiritual e o início do método, né? Já o primeiro vídeo, que é da primeira carta de São João. Primeiro aprende a fazer, você que já vai se inscrever, coloca o sino da notificação para que você seja lembrado e vamos juntos. Tem mais um convite ainda. Se você quer interagir com pessoas que já fazem o estudo bíblico, o Diário Espiritual tem um canal no Telegram e tem uma lista de transmissão. Acesse aqui a descrição do vídeo que tem informações para você, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.